It's good to be back É bom estar de volta in First Baptist Church, Lisbon, na Primeira Igreja Batista de Lisboa, with my dear friend, Pastor Tiago. com o meu amigo Tiago. And I appreciate him inviting us to return. Estamos muito agradecidos por termos sido convidados a regressar. And it was a very delightful honor and surprise yesterday. Foi uma grande surpresa, mas também honra que recebemos ontem. Surpresa. To have the library named after my wife and myself. Ter a biblioteca nomeada no meu nome e da minha esposa. And I appreciate God's kindness and generosity. Agradecemos muito a forma como Deus é bom conosco e é gracioso conosco. This morning we want to look at a passage found in the scriptures in Romans chapter 3. Esta manhã queremos meditar um pouco numa passagem das Escrituras que se encontra no livro de Romanos, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Verses 21 through 25. Vamos ler os versículos 21 a 25, apesar da maioria desta mensagem se centrar no versículo 22. Should I read it? Yes. Romanos 3, 21, irei ler do versículo 21 a 26. Diz-nos assim a palavra de Deus. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Do you know what the main difference between Christianity and other world religions are? Sabem qual é a grande diferença entre a fé cristã e das outras religiões? It is God's grace in saving sinners, É a graça de Deus ao salvar pecadores. which is called justification by faith alone. É aquilo que chamamos a justificação pela fé somente. This is the statement which calls the Roman Catholic Church Esta é a grande afirmação to reject the reformers, pela qual que nós chamamos hoje a Igreja Católica rejeitou os reformadores. for the reformers held to the five solas: Porque os reformadores defenderam aquilo que conhecemos como os 5 solas. É Scripture, 5 sós. Scripture alone, Só a Escritura, Christ alone, só Cristo, faith alone, só fé, grace alone, só graça and glory to God alone. e só para a glória de Deus. This morning I wanted to speak to E gostaria hoje, de acordo com esta passagem, falar sobre the critical importance of faith alone. a importância crítica fundamental da só pela fé. We see that in verse 22 of the passage we just read. Vemos em particular esta verdade escrita e formulada no versículo 22 deste texto. This was Martin Luther's central proclamation, Esta foi a verdade central que Martinho Lutero pregou. which of course caused a great crisis in the 16th century. Foi exatamente isso que criou uma grande crise no século XVI. The division that took place between the Roman Catholic Church and the Reformation. A grande divisão entre aquela que nós conhecemos agora como a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante. Martin Luther answered the question, Martinho Lutero respondeu à pergunta: how is a person justified in the sight of God? como é que alguém pode ser justificado perante Deus? On this article, the church stands or falls. É exatamente nesta afirmação que a Igreja ou permanece ou cai. It is at the very heart and soul of the gospel. Faz parte do próprio coração e alma do Evangelho.
This particular doctrine is easy to grasp in the mind, Esta doutrina é relativamente fácil de entender com as nossas mentes, but it must be accepted in the heart. mas precisa de ser aceita nos nossos corações. If truly understood, this doctrine Caso ela seja entendida, becomes the central element of our faith, torna-se o elemento central da nossa fé, by which we live daily before God. através da qual nós vivemos perante Deus todos os dias da nossa vida. Living by faith is a reality Viver pela fé é uma realidade, under the grace and influence of the Holy Spirit. debaixo da influência e da graça do Espírito Santo. Now, we are not saved by a doctrine, Não estamos a querer dizer com esta doutrina knowing the doctrine of justification by faith alone que conhecer a doutrina da justificação ou só justificação só pela fé, doesn't save anyone, de que apenas saber esta doutrina não salva ninguém, because we are redeemed by grace alone in Christ alone. porque nós somos salvos pela graça somente e somente em Cristo. This doctrine points out Esta doutrina aponta that the gospel is the power of God to salvation. que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. It answers the question, Responda à pergunta: how can an unjust person be just before living God? como é que uma pessoa injusta pode ser justificada perante Deus? For the scripture states, Porque a Escritura afirma, for all have sinned and fall short of the glory of God. tal como lemos no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. We have literally committed millions of sins. Nós literalmente cometemos milhões de pecados. We therefore must be forgiven of this sin. E por isso, para sermos salvos, precisamos ser perdoados destes We pecados. know that in our lost condition, E sabemos que na nossa condição pecaminosa, perdida, that we live to please ourselves rather than God. nós normalmente vivemos para agradar a nós próprios. And every single sin that we commit E cada pecado que nós cometemos deserves punishment merece condenação, castigo, according to God's perfect holiness de acordo com o facto de que Deus é um Deus santo and His justice. e é um Deus justo, de acordo com a sua justiça. As the scripture states, Como as Escrituras afirmam the também, wages of sin is death. que o salário do pecado é a morte. Why? Porquê? For every sin deserves judgment because it's against God's character. Porque cada pecado ou desobediência a Deus é uma afronta ao seu caráter perfeito e justo. Just like Adam, Tal como Adão, we have broken God's law, nós quebramos a lei de Deus, desobedecemos a lei de Deus, which stated, que dizia, thou shalt not, não farás isto, but we did. mas nós fizemos-lo. Therefore, we are under the judgment of God. E por isso estamos debaixo de um julgamento justo So de we Deus. must answer this important question E por isso precisamos responder a esta pergunta importante, that deals with justification. que lida com a justificação. How does it come about? Como é que isto pode acontecer? Como é que podemos ser justificados? If I say justification by faith, Se dissermos justificação pela fé, I'm using a form of speech. eu estou a utilizar esta preposição, That little word by aquela pequena palavra pela, points to the means by which aponta para o meio pelo qual justification occurs. a justificação And acontece. this is a very important point E este é um ponto muito importante, because there are other groups that require faith, porque existem outras coisas que requerem fé, but it's not the same of what we are speaking of. mas não é a mesma fé que nós estamos aqui a falar. The one major difference Uma das grandes diferenças has to do with that word faith. tem a ver com essa palavra fé. The reformers taught that faith Os reformadores ensinaram, de acordo com a Escritura, que a fé is the means, the instrument é o meio, é o instrumento by which Christ's righteousness is given to sinners. pela qual a justiça de Cristo é dada aos pecadores. The reformers believed in imputation, Os reformadores acreditavam neste termo, imputação, based on what Romans 3:22 through 26 states, baseado neste mesmo texto que nós acabamos de ler em Romanos 3, especially verse 25a. especialmente o início do versículo 25.
whom God set forth as a propitiation by his blood, diz-nos assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. through faith. Pela fé. And Paul speaks of the imputation. E Paulo fala então acerca deste significado da imputação, Which is the transferring of something from one person to another person. que é a transferência de alguma coisa de uma pessoa para outra pessoa. And it's Christ's righteousness that is transferred E é a justiça do Senhor Jesus Cristo que é transferida to the believer's account. para, de certa maneira, a conta, o crédito do crente. By God, not by a priest. E é Deus que faz esta transação, não é um sacerdote. In legal terms, Em termos legais, God looks upon the believer Deus olha para o crente and doesn't see his sin, e não vê o seu pecado, but he sees the righteousness of Christ. mas vê a justiça do próprio Cristo. God justifies a sinner Deus justifica o pecador by making him one with Christ. porque o une e o torna com Cristo. Jesus Christ's righteousness is counted as his. E, portanto, visto que estão unidos, a justiça de Cristo é creditada como se fosse da do crente. But there's another concept involved in this imputation. Mas existe ainda um outro conceito a qual envolve esta imputação. There is the atonement, Existe aquilo que nós chamamos a expiação, which is vital. que é vital. The atonement involves what happened at the cross. A expiação envolve aquilo que aconteceu na cruz. Jesus Christ went to the cross Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz to take our place. para tomar o nosso lugar. He suffered in the sinner's place, Ele sofreu no lugar de pecadores. called substitutionary atonement. É isso que nós chamamos de expiação substitutiva, porque é em substituição. Died vicariously Ele morreu de forma vicária, in the place of. no lugar de. He was the sin bearer, Ele foi aquele que recebeu o nosso pecado. the Lamb of God without blemish. O cordeiro, de forma simbólica, como no Antigo Testamento, o cordeiro sem mácula, sem pecado, To whom God imputed our sin to, no qual Deus imputou o nosso pecado. and therefore being united to E Christ por isso, ao sermos unidos a Cristo, means that our sins significa que os nossos pecados have been imputed, accounted to Him, foram imputados, foram colocados nele. and His righteousness has been imputed and counted to us. E a sua justiça foi então imputada ou creditada a nós. So being united to Him E por isso, ao sermos unidos a Ele, brings about our salvation. é isso que faz com que sejamos salvos. So we are married with Him, we are one with Him. Somos casados com Ele, somos unidos a Ele. Now this was represented in the Old Testament. Isto foi representado no Antigo Testamento. In Leviticus chapter 16, E podemos ver isto, por exemplo, em Levítico 16. there was the Day of Atonement. Havia o dia da expiação. On the Day of the Atonement, the high priest Neste dia da expiação, o sumo sacerdote would take two goats. pegava em 2 cabras, 2 bodes. One goat was called the scapegoat. Uma delas era chamado o bode expiatório. He would lay his hands on the head of the scapegoat, As mãos do sumo sacerdote eram colocadas naquele bode, signifying a transfer o que significava uma transferência. of the people's guilt and sin A transferência da culpa do povo to that scapegoat, para aquele bode expiatório. and then that goat was driven into the wilderness, E depois aquele bode era largado para o deserto, representing that the sins were being removed. a representar que os pecados do povo eram removidos completamente dele. Then he would take the second goat E depois ele pegava no segundo bode and he would sacrifice that second goat. e sacrificava esse segundo bode. And he would carry the blood of that goat E pegava no sangue desse bode, into the Holy of Holies, naquilo que era chamado dentro do templo o Santo dos Santos. and sprinkle it on the mercy seat.
E era esse sangue que era aspergido sobre a arca, pointing to that our sins were forgiven by the blood. o que significava que aquele sangue, o sangue derramado, cobria os pecados do Of povo. course, that blood pointed to the blood of Christ at the Calvary. É claro que esse sangue era simbólico porque ele representava o sangue que Jesus haveria de derramar naquela cruz. Knowing that he was our suffering servant Sabendo que ele era o nosso servo sofredor, como Isaías who was diz, sacrificed on the cross, que foi sacrificado naquela who cruz, bore the sins of his people. que carregou os pecados do seu povo. So when Christ died on the cross, E por isso, quando Cristo morreu naquela cruz, he took our place and suffered the negative judgment of ele God. tomou o nosso lugar e carregou sobre si os nossos pecados e o castigo. The wrath of God was poured out on A ira him, de Deus foi colocada sobre ele and he satisfied divine justice. e ele satisfez a justiça de Deus. God punished him in our place, Deus castigou-o no nosso lugar, for our sins were transferred to him. porque os nossos pecados foram transferidos para ele. Now, if you ask an older child, Se perguntarem a uma criança mais crescida, what did Jesus do for you? o que é que Jesus fez por ti? That child has learned to say, A pergunta do catecismo requer a resposta: Jesus died on the cross for my sin. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. And this is very true. E isto é bem verdade. But there's more than that, right? Mas existe mais do que simplesmente isto. Because that's the negative side of salvation. Porque esta é a parte negativa da salvação. If the negative penalty was the only thing to be justified, Se a nossa culpa fosse a única coisa que tivesse sido tratada naquele momento, Christ could have gone straight to the cross and died, Jesus teria ido diretamente para a cruz e morrido and then returned to heaven. e depois voltado para o céu imediatamente. But Scripture tells us that he was born of a woman, Mas a Escritura ensina-nos que ele foi nascido de uma mulher, and that he submitted to the law completely. que ele se submeteu à lei que Deus tinha dado através de Moisés de forma perfeita, He lived a perfect, obedient life, de que ele viveu uma vida de obediência perfeita, not for himself, não para si mesmo, but on our behalf. mas no nosso lugar também. This is called the active obedience of Christ. É isto que nós chamamos a obediência ativa de Cristo. Remember, Jesus came to John the Baptist, Lembram-se quando Jesus veio a João Batista? and John the Baptist was hesitant to baptize him. E João Batista estava hesitante em batizar Jesus. And Jesus told John the Baptist that he must be obedient, E Jesus disse a João Batista que ele devia ser obediente, saying, "Baptize me, for it is necessary to fulfill all of righteousness." Ele diz a de João Batista que era necessário que se cumprisse toda a justiça. Why did Jesus seek baptism? E porquê é que Jesus procurou ser batizado naquele He momento? wasn't a sinner. Ele não era pecador, He never had sinned. ele nunca tinha pecado, But he had to identify with his people mas ele tinha de se identificar connosco, com o seu povo, who were sinners. que somos pecadores. So he willingly went and was baptized by E John por isso, de forma voluntária, ele submeteu-se ao batismo de to João Batista identify with us. para se poder identificar connosco. This is another aspect of imputation. Este é ainda um outro aspecto daquilo que nós chamamos imputação. We must realize that every act Jesus did Temos de compreender que cada ação da vida do Senhor Jesus was in perfect obedience to his Father. foi em perfeita obediência ao Pai. He did it out of a love for his Father. Ele fê-lo por amor ao Pai, He did it as a love for his people, ele fê-lo por amor ao seu povo. and imputed to his people this act on our behalf. E temos então todas as suas ações perfeitas e justas imputadas a nós. Jesus willingly received Jesus, de forma voluntária, recebeu. a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Ele recebeu aquele que era o batismo de João Batista, que era um batismo
de arrependimento para perdão dos pecados, to identify with his people, para que ele se pudesse identificar connosco, apesar de ele não that ser he pecador, came to save them from their sin. de que ele veio para salvar o seu povo dos Now, seus this pecados. active and passive obedience paid the penalty of our sin. É exatamente esta obediência ativa e passiva do Senhor Jesus que nos salva, But it also mas que também achieved us righteousness. nos permite receber da sua justiça. Righteousness that we could never have earned on our own. Uma justiça que nós nunca poderíamos ganhar por nós For próprios. all of our righteousness as filthy rags, is told by Isaiah. Como diz o profeta Isaías, as nossas obras não são mais do que trapos imundos. But if all that Jesus did was pay for our guilt, Mas ao mesmo tempo, se tudo o que Jesus tivesse feito fosse would- pagar pelos nossos he pecados, would only have delivered us from hell. Ele apenas nos teria livrado do inferno. He would not have purchased us heaven. Ele não haveria de ter comprado para nós também o céu. Sin would be removed, O pecado seria removido, but we would still lack a positive obedience mas ainda assim nós não seríamos to be able to perfeitamente get to justos heaven. para que pudéssemos entrar no céu. Positive obedience É isto que nós chamamos uma obediência is positiva. needed to commend us before a just God. É necessária esta perfeição, é necessária quando nos apresentarmos perante um Deus que é justo e perfeito. There must be this righteousness of another. Tem que haver uma justiça que não é nossa, uma justiça que é de um outro alguém. So Jesus both died and lives for us, and that's the gospel. É por isso que Jesus tanto morreu, mas também viveu por nós. Este é o Evangelho. Not only were our sins transferred to Jesus, Não apenas os nossos pecados foram transferidos para o Senhor but his Jesus, righteousness was imputed to us. mas a sua justiça foi imputada a nós. We can say we were saved by grace, É por isso que nós podemos dizer que fomos salvos pela so that graça. when God judges us and he declares us just, É por isso que quando Deus nos julgar e nos declarar justos, he does so because of Jesus Christ. Ele fala por causa de Jesus. He was just. Ele foi justo. And because we are by faith in Christ. E porque pela fé estamos em Cristo ou unidos a Cristo. Remember, faith is the tool, faith is the means, Lembrem-se, a fé é o instrumento, a fé é o meio. and grace is what links us to Christ. A graça é aquilo que na realidade nos une ao Senhor If Jesus. there is no faith, there is no salvation. Se não existe fé, não pode haver Do salvação. you see how important faith is? Entendem o quão importante a fé é? It is a gift from God É um dom que vem de Deus, that brings about our conversion. que transforma os nossos corações, que converte os nossos corações. Until we receive that gift, Até recebermos esse dom, we will not look upon Christ. nós nunca olharemos para Cristo. It reminds me of the conversion of Charles Spurgeon. Lembra-me da conversão de Charles Spurgeon. Spurgeon was very religious. Spurgeon era um homem muito religioso. He'd been taught all the gospel by his parents and his grandfather. Ele tinha sido ensinado desde criança todo o Evangelho, a Bíblia, pelos seus pais. He even knew Greek as a 6-year-old boy. Mesmo como uma criança de 6 anos, ele já aprendia grego. He knew the Bible, Ele conhecia a Bíblia, but he was not converted. mas ele não era convertido. On one Sunday morning, he decided to go to worship on a snowy day. Num domingo de manhã, ele estava em direção à igreja num dia em que tinha havido um grande nevão. So he looked for a church that would be open on that day. E ele procurou ir a uma igreja que estivesse aberta naquele dia, porque muitas estavam fechadas. Due to the snow, most churches were closed. Por causa daquele nevão, muitas portas estavam fechadas. He found this little Congregational Methodist church. Ele encontrou esta congregação, uma igreja metodista na altura, And on that day, a lay preacher was there. e nesse dia um ancião, um dos pastores, estava lá. He said he was not much of a preacher, Ele não era um grande pregador, diz Charles But Spurgeon, but he continued to preach over and over again from Isaiah. mas ele continuou uma e outra vez a pregar sobre o profeta Isaías. Look unto Jesus, he said. Olha para Cristo, dizia ele. He continued to say, look unto Jesus throughout the message. E ele continuava durante toda aquela mensagem a dizer, olha para Cristo. He even said, young man, you look fearful. Ele chegou a dirigir-se diretamente para Charles Spurgeon e dizer, jovem, tu pareces perturbado. You need to look unto Jesus.
Tu precisas de olhar para o Senhor Jesus. And he said at that moment, God changed his heart. E ele diz que foi exatamente naquele momento em que Deus transformou o seu And he had coração. faith to look unto Jesus. E de que pela primeira vez ele teve uma fé verdadeira And de he olhar para Jesus. And he was converted that day. E foi convertido nesse mesmo dia. And that same thing happens to us in our day. E o mesmo acontece conosco no nosso dia. When we look unto Jesus in faith, we are saved. Quando olhamos para Jesus com fé, nós somos salvos. And it involves this righteousness and justification. E envolve esta justiça e aquilo que nós chamamos de Now, justificação. this righteousness by theologians is called Agora, esta justificação, como os teólogos costumam dizer, alien or foreign righteousness. ela é uma justificação externa. It is outside of us. Ela tem que estar fora de nós, porque ela não é nossa. Just like me, I'm a foreigner. I'm outside of Portugal. Tal como eu, que sou estrangeiro, sou do exterior, não sou deste país. Now, the teaching of the Roman Catholic Church Agora, o ensino ainda hoje da Igreja Católica Romana is that one must wait for true righteousness, é de que alguém deve crescer até ser perfeitamente justo. that it must manifest itself perfectly. De que a pessoa tem de se tornar ela própria justa. Now, how long would that take before I would be justified? Agora, quanto tempo é que isso demoraria até algum de nós se tornar justo? Forever. Uma eternidade. For I have no righteousness that can even become Porque perfect. nós não temos em nós qualquer tipo de justiça que se assemelhe ou que se aproxime da perfeição da justiça de Deus. But the good news is that the gospel says Mas as boas notícias são de que o Evangelho diz that God justifies sinners de que Deus justifica pecadores, without any cause on their part, sem que a causa esteja em nós próprios. gives them faith to be able to unite with Christ, De que Deus nos dá fé para sermos unidos ao Senhor who Jesus, is their righteousness. que é a nossa justiça. And apart from them, they can earn no E righteousness. de que à parte dele, sem ele, não podemos ter uma justiça That's the própria. only righteousness that God the Father accepts. Esta é a única justiça que Deus o Pai aceita. For Christ's righteousness is perfect righteousness. Porque a justiça de Cristo é uma justiça perfeita. To say that justification is by faith alone is to say Dizer que a justificação é somente pela fé é dizer justification is by grace alone and Christ alone. que a justificação é somente pela graça e somente em Cristo. É The a mesma only- coisa. The only true grounds of our justification O único fundamento firme da nossa justificação is the righteousness of Christ. é a justiça do Senhor Jesus. He alone has perfect righteousness. É só Ele que tem uma justiça And it perfeita. is given to sinners freely. E de que é dada a pecadores de forma graciosa, livre. We are offered this grace. A nós é oferecida esta graça. And when our eyes are opened, E quando os nossos olhos são abertos, just as Spurgeon's eyes were assim opened, como os olhos de Spurgeon foram abertos, we cry out to God in faith. nós clamamos a Deus em fé. And when we do that, we are married to Christ. We are joined to E Christ. quando o fazemos, nós somos casados com Cristo, somos unidos a Cristo. Now, there's one more question that I want to answer. Existe ainda uma pergunta final que eu gostaria de responder. What is the means by Qual é o meio pelo qual where we're justified by faith alone? nós somos justificados pela fé? Most see faith as simply intellectual assent, E digo isto porque muitos veem a fé simplesmente como uma coisa intelectual. having a correct knowledge. Ou seja, ter a correta informação ou conhecimento na nossa mente. If I ask you, do you believe in Jesus, that he died for you? Se eu vos perguntar, acreditas em Jesus e que Ele morreu por ti? You may answer, of course I do. Podes eventualmente dizer, claro que sim. Well, James 2:19 tells us, Ora, nós lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 19. you believe in God, Acreditas em Deus? you do well. Fazes bem. Even the demons believe and tremble. Até os demónios creem e estremecem. That doesn't create saving faith. Este tipo de fé ou de conhecimento não cria uma fé que salva. There is what is called easy believism. Existe uma forma que é uma crença fácil.
It has entered into the church today que entrou e passou a ser aceita em muitas igrejas and done much harm. e que tem criado um grande dano ao povo. For many have simply intellectual knowledge, Porque muitos acham que apenas ter essa informação na sua mente é but it suficiente, has not penetrated their heart. mas que ainda não penetrou nos seus We corações. must realize that there is at least 3 elements of biblical saving faith. Precisamos lembrar que existem pelo menos 3 elementos de uma fé salvífica, de uma fé que salva. First, there's what Luther called Em primeiro lugar, aquilo que Lutero chamou informative data. Informação. The context of the gospel must be believed. É verdade que o Evangelho precisa de ser acreditado. Understanding that I am a sinner, Entender que somos pecadores. Jesus Christ is the Savior. De que Jesus é o Salvador. Jesus Christ died on the cross for sinners. De que Jesus morreu na cruz por pecadores. That's information. Isso é a informação, é a mensagem propriamente dita. We must know that information. Nós precisamos saber a verdadeira mensagem. That is the gospel. It must be preached. Este é o Evangelho e precisa de ser anunciado. But there's more. Mas existe mais. Second, there is an intellectual assent. Existe aquilo que nós temos que acreditar, ou seja, temos que afirmar que essas coisas são I verdadeiras. must agree to these truths. Precisamos de concordar com elas. That Jesus died for my sins. De que Jesus morreu não apenas pelos pecados, mas que morreu pelos meus pecados. It isn't simply passing a test. Não é simplesmente passar um teste. Some can be aware of this information Alguns podem estar conscientes desta informação e tê-la ouvido. and even agree to this information E podem até concordar and com esta still not be informação, saved. mas ainda assim não serem salvos. Satan knows the content of the gospel, Nós sabemos que Satanás but we know conhece o that, conteúdo but do we know that Evangelho, he's not redeemed. mas sabemos que ele não é redimido. Why? Porquê? Because the possessing of the first 2 elements Por will not save possuir you. estas duas coisas, saber e concordar, There's the third element existe ainda um terceiro elemento, that is essential. que é essencial. Faith Fé. is a personal trust in Christ. É uma confiança pessoal em Cristo. Faith is a gift given to sinners, A fé é um dom dado a pecadores, given by God to sinners to be able to look to Christ. dado por Deus a pecadores para que eles tenham a capacidade de olhar para Cristo. If this faith is given to a man, Se esta fé é dada a alguém, then he has the ability to look to Christ alone então ele tem capacidade de olhar, de colocar a sua fé completa no Senhor and to Jesus his righteousness, e para a sua justiça, just as Charles Spurgeon did. tal como aconteceu com Charles Spurgeon. Finally, the doctrine of justification by faith alone Finalmente, aquilo que nós chamamos a doutrina da justificação somente pela fé. is not by a faith that is alone. É por isso não é uma fé que está sozinha. True faith will always rest in Christ. Uma fé verdadeira haverá de descansar sempre em Cristo. And when this happens, E quando isto acontece, immediately, imediatamente, necessarily, necessariamente, evidently, de forma evidente, he will produce fruits of sanctification. ela haverá de produzir frutos de santificação. If there is no fruit, Se não existe fruto, there is no root in justification. não existe qualquer raiz na There justificação. must be fruit. É necessário que haja fruto. The idea of faith without fruit of obedience A ideia de que pode existir uma fé que não produz o fruto da obediência. James calls dead faith. Tiago chama-a de uma fé morta. And that dead faith cannot justify anyone. E esta fé morta não justifica ninguém. Why? Porquê? Because it's dead. Porque está morta. That's why it cannot justify. É por isso que não pode justificar. A true Christian Um verdadeiro cristão has what Martin Luther calls tem aquilo que Para, Martinho para. Lutero chamou called what? well, in Latin. Let me see that. Tem uma fé viva.
Fide Faith that viva. is alive. Yes. Do you have faith that is alive? Tens uma fé que é uma fé viva. A faith that is vital. Uma fé que tem vida. It shows that you are faithful. Significa que, e no inglês isto passa melhor porque é faithful, é cheio de fé. True Fiel. saving faith is obedient. Uma fé verdadeira é uma fé obediente. Obedient to the Word of God, Obediente à palavra de to His Deus, law. à sua lei. True saving faith causes us to seek to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. Uma fé verdadeira leva-nos e conduz-nos a um amor completo a Deus. And our neighbor as ourself. E ao próximo como a nós mesmos. Saving faith causes us to be faithful in worship, Uma fé verdadeira leva-nos à fidelidade, por exemplo, na adoração, in our service, no nosso serviço, in our witnessing, no nosso testemunho, in seeking to teach our children the things of God. em procurarmos, por exemplo, ensinar os nossos filhos neste Evangelho. Saving faith radically changes our life, Uma fé verdadeira transforma radicalmente a nossa for we vida, have become new creatures in Christ. porque nos tornamos novas criaturas em Cristo. But remember, the issue is, Mas lembra-te que o assunto é: how am I justified? como é que eu posso ser justificado perante Deus? I am justified not by my own works of righteousness, Eu sou justificado não pelas minhas obras de not justiça, by my own merit, não pelo meu próprio mérito, but by the righteousness of Christ and Christ alone. mas pela justiça de Cristo e somente a sua justiça. All glory is given to Him. É por isso que toda a glória é dada a Ele. The Holy Spirit gives us grace, O Espírito Santo dá-nos esta graça, which gives us a desire to be more like Christ. que nos dá também ao mesmo tempo o desejo In de every sermos way. como Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Don't think of faith as an act that simply believing something is true. Não pense apenas na fé como algo em que acreditas ser verdadeiro. No, faith comes into the heart Não, a fé penetra no nosso coração and it regenerates the heart. e regenera o A coração, dá-nos uma believing nova heart. vida. It's a believing heart. É um coração que agora crê, It receives all that Christ offers us by grace. que recebe tudo aquilo que Cristo oferece pela sua graça. True faith makes much of Christ A verdadeira fé faz muito, dá um grande valor a Cristo and sees faith as that gift of grace. e vê a fé como algo que é um dom dado pela graça de True Deus. faith flows from unity with Christ A verdadeira fé tem como fonte a nossa união com by Cristo, His grace, a sua graça, and it flows in obedience. e corre e resulta em obediência. As the life of Christ lives in us, Tal como a vida de Cristo está em nós, our faith becomes more evident. a nossa fé torna-se mais evidente. But a dead faith Mas uma fé morta is one that shows no evidence é uma fé que não mostra essa evidência, because the soul is not joined to Christ. porque a alma não está unida a Cristo. But Christ is a Christian's life, Mas para o cristão, Cristo é a nossa vida. a living faith Uma fé viva that has come and we are joined to Him. é uma fé que nos é dada e que nos une a Ele. Christ, who is the life of our soul. Jesus torna-se o alimento das nossas almas. So grace comes into our life Por isso and a joins graça us vem a to nós, Christ, une-nos ao Senhor so that Jesus we now live a life that is truly e por isso agora vivemos uma grace. vida que é verdadeiramente pela graça. Have you experienced this faith Já experimentaste esta fé that comes by grace? que vem pela graça? Have you been joined to Christ Já foste unido a Cristo so that you live a life of grace? para que possas viver esta vida pela graça de Deus? If not, Se não, I encourage you and exhort you, encorajo-te hoje mesmo, just as that Methodist preacher did to Charles Spurgeon, tal como aquele pregador a insistir com Charles Spurgeon. look to Christ Olha para Cristo and be saved. e ser salvo. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you for this great salvation. Ó Pai, nós agradecemos por esta tão grande salvação.
that is found in Christ and Christ alone. que encontramos em Cristo e somente em Cristo. We thank you for His willingness Agradecemos-te porque, de forma voluntária, to come into this sinful world Ele veio a este mundo pecaminoso and live a perfect, obedient life e viveu uma vida de perfeita obediência for His people. pelo seu povo. We thank you for His willingness Nós agradecemos-te to go to Calvary pela forma como voluntariamente Ele se ofereceu para ir ao Calvário and die e morrer for the sins of His people. pelos pecados do seu povo. And we pray that this grace E nós oramos para que esta graça would be poured out upon lost sinners this day. possa ser hoje mesmo dada And it's in, a pecadores. and it's in Christ's name that we pray. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amen. Amém.